Meus irmãos, hoje e nos próximos 2 domingos, nós vamos passar pelos 2 primeiros capítulos de Tessalonicenses, da primeira epístola de Tessalonicenses. Você pode abrir já a sua Bíblia. Estou usando a versão da Bíblia que está no escaninho à sua frente. E ao longo deste ano, como costumamos fazer, nós teremos 2 séries que vão passar pelo ano todo. Nós vamos pregar o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Então, a partir do início de fevereiro, nós já teremos a introdução desses textos. Prepare o seu coração, a palavra de Deus é muito rica. No ano passado, como aprendemos aqui, foi Gênesis e foram também as epístolas pastorais. Então, o Senhor tem nos ensinado muito na sua palavra. Que Deus seja bondoso conosco este ano também. Mas nesse começo nós temos temas mais livres. Esses 3 primeiros domingos serão na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler com vocês o primeiro capítulo, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom, não é a primeira vez que eu prego sobre esse texto, mas eu confesso aos irmãos que é um texto que sempre guarda alguma coisa muito nova para o nosso coração. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, mas que ele faz questão de dizer que ele está mandando juntamente com outros 2 irmãos, Paulo e Silvano, e existe uma razão por que ele menciona esses outros irmãos. E essa é uma carta escrita em meados do século I, lá para o ano 50, 52 mais ou menos. Essas datas não são muito precisas, mas são bem aproximadas. E Paulo, Timóteo e Silvano estão escrevendo essa carta a uma igreja que já tinha sido plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 17 vai nos contar isso com detalhes. Mas eles tinham sido ultrajados antes de chegarem a Tessalônica, quando eles estavam em Filipos. Filipos, Atos 16, mostra isso melhor para vocês. Filipos era uma cidade dentro do Império Romano, numa área de grande confluência metropolitana, assim como Tessalônica, e eles tinham sido muito ultrajados em Filipos. Filipos, no entanto, se torna a primeira igreja do continente europeu. E isso nos traz mais um alerta. A igreja não permanece aberta e viva só porque ela foi plantada. Ela precisa ser cultivada. Hoje, nós visitamos alguns lugares do continente europeu e de outros lugares do mundo, e nós vemos igrejas que já foram igrejas. Nós vemos hoje apenas o aparato do templo, os tijolos, mas não vemos mais o corpo de Cristo ali reunido. Igreja local pode ter começo e pode ter fim. A igreja do Senhor não, ela não tem fim. Mas isso é um alerta para nós. Nós não podemos descansar sobre os louros da história da nossa igreja. Nossa igreja é recente, né? Tem 29 anos, né? Esse ano nós vamos fazer. Somos de 95, isso, 29 anos. É uma igreja nova. Mas há igrejas com 100, 150 anos no Brasil.
E há igrejas com mais de 1000 anos fora do Brasil. Nós não podemos descansar sobre a história. Nós só podemos descansar sobre a firmeza da fé em Cristo Jesus. Essa é a única forma de nos mantermos vivos, pautando a nossa existência na rocha que é Cristo Jesus. Essa igreja de Filipos não existe mais. Acabou. Um dia acabou. E acabou cedo. Pelo testemunho extra-bíblico, ela acabou cedo. No século IV para o século V, essa igreja já tinha sucumbido aos avanços do mundo. Tessalônica, por outro lado, era uma cidade de grande confluência metropolitana. Ela ficava nas adjacências de uma das estradas mais importantes do Império Romano, a Via Ignata. Era uma cidade de 350, mais ou menos, antes de Cristo, século IV, muito viva, muito dinâmica para o seu tempo. E era uma cidade que tinha recebido uma igreja que também era uma igreja muito viva, muito dinâmica. Mas era uma igreja que estava agora passando por grande tribulação. Versículo 6 deixa isso claro. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Era uma igreja que estava em sofrimento. Sofrimento não fecha a igreja. Incredulidade fecha a igreja. Sofrimento nos dá fortalecimento na alma, se nós estivermos passando pelo sofrimento com Cristo Jesus. Seremos não só vencedores nele, como estaremos mais bem preparados para o que vier depois. As preocupações estavam se avolumando, e se avolumaram de tal forma no coração do pastor Paulo, que ele fica sozinho com Silas lá em Atenas, e manda Timóteo pessoalmente para pastorear esses irmãos. Isso depois você pode ver no capítulo 3. Quando você vê que Paulo está mandando Timóteo e ele próprio fica sozinho com Silas. Então era uma igreja que precisava de ajuda, precisava do socorro do Senhor, não estava fraca no sentido de cambalear da sua fé, mas estava fragilizada por causa dos muitos sofrimentos que vinha enfrentando. E por essa razão, a fé, o testemunho e o escatom, ou seja, a perspectiva do que estava guardado para aqueles irmãos no futuro, vem à tona. E vem à tona com muita importância nas cartas paulinas, particularmente as cartas que ele escreve, as duas, aos irmãos da cidade de Tessalônica. E por causa disso, nós vamos visitar 3 pontos importantes. Os motivos de gratidão, o evangelho de poder e o poder do testemunho na vida daqueles irmãos. Tem um comentarista, Davidson, que ele fala, quando começa a comentar, ainda no versículo 1, ele diz que essa maneira natural e espontânea pela qual Paulo associa Cristo com Deus Pai, já inaugura algo muito importante nessa epístola. Que é uma forma eloquente pela qual o apóstolo Paulo introduz Cristo nesta carta, logo no primeiro versículo, no início do seu introito, deixando de modo formal a informação clara de um ponto doutrinário que já começava a ser discutido naquele tempo. Quem era Jesus Cristo? E essa associação íntima que ele faz entre Cristo e o Deus Pai já tinha por finalidade associar Cristo à figura da Santíssima Trindade, que ainda sequer era discutida no meio da igreja com esse nome. Mas já se sabia do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No entanto, ainda havia um caminho pela frente até que essa doutrina fosse finalmente sistematizada. Esse capítulo 1 que eu li para vocês é a introdução à carta e é o sumário da carta. Tudo que foi falado aqui, Paulo agora vai discorrer a respeito, finalizando, quando chegarmos ao final da epístola, na questão do escatom, as promessas e a esperança a respeito do futuro. Ainda nessa introdução, além de falar de Cristo Jesus, Paulo começa a afirmar a divindade de Cristo Jesus. Ele aproxima e coloca
de modo objetivo, equilibrado, o filho e o pai. E isso, irmão, você tem uma coisa que Paulo nunca fez, foi escrever sem intencionalidade. Paulo era absurdamente intencional no que ele escrevia. Obviamente que não estamos de maneira alguma, descartando a questão da inspiração do Espírito Santo. Mas Paulo tinha uma redação intencional. Ele ditava e os seus amanuenses precisavam responder intencionalmente à sua escrita. Mas ele tem motivos de gratidão que aparecem nos versículos 2 e 3. Ele fala do trabalho que é fruto da fé. Aquilo que os irmãos faziam é baseado naquilo que a fé que eles tinham deixava transparecer e apresentava para eles o melhor caminho. E eles passam a viver com base numa cosmovisão que é realmente cristã. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 motivos aqui de gratidão. O primeiro deles é o trabalho, a operosidade da fé. Eles não trabalham porque precisavam responder ao pastor da igreja. Pastor, já fiz isso. Eles não precisavam responder ao presidente da junta diaconal. Diácono, já resolvi aquilo. Eles não precisavam falar nada com o líder do seu ministério. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que a fé que eles carregavam no seu coração fazia com que eles fossem operosos em benefício da causa do mestre, não porque eles tivessem obrigação natural, normal, humana, mas a fé que brotava do coração deles fazia com que eles trabalhassem por causa dessa fé. Não é possível pregar o evangelho sem que haja operosidade da fé. Você vai virar um papagaio. É necessário que a fé seja operosa. Se aquilo não arder no seu coração, você vai falar. Pode ter algum resultado? Pode. A palavra do Senhor é mais poderosa do que a gente. Mas não é o natural. Nós precisamos falar aquilo que o nosso coração arde. A fé é o que faz com que sejamos operosos da maneira correta para a honra e a glória do nosso Deus. E Paulo elogia esses irmãos. Paulo também elogia porque eles se esforçavam por causa do amor. Eles não se esforçavam para terem lá a fotinho de membro do mês na igreja de Tessalônica. Eles se esforçavam porque havia um amor no coração deles, que era fruto da fé que já havia sido instalada pelo próprio Senhor, e aquela mesma fé que gerava operosidade também era capaz de fazer com que o amor instalado no coração deles fizesse com que eles não apenas fossem operosos, mas que eles fossem operosos de maneira esforçada, ou seja, que eles faziam e faziam com todo o denodo, com toda a capacitação, com toda a força do seu coração, porque eles sabiam que aquilo era algo excelente. Partia do amor que Deus havia instalado no seu coração e que eles próprios cultivavam na comunhão dos santos. Uma igreja em meio a muitas tribulações. Fazer por causa do amor é fazer do jeito certo no ambiente do reino de Deus. Nós não devemos fazer nada por segundos interesses, mas devemos fazer por causa do amor instalado em nosso coração. E a terceira coisa que ele elogia aqui nesses irmãos é a firmeza da esperança, é a firme esperança no Senhor Jesus Cristo. E aqui ele lembra aqueles irmãos mais uma doutrina, assim como ele tinha acabado de introduzir a ideia da doutrina da divindade de Cristo, e isso depois vai ser ampliado. Ele agora introduz mais uma doutrina que para nós é muito cara, nós somos reformados. É a doutrina da perseverança dos santos. Essa esperança é inabalável, ela depende de uma vida de santidade, mas depende acima de tudo daquilo que o Espírito Santo faz por nós, a fim de que nós sejamos, por um lado, plenamente conscientes de que vamos perseverar porque fomos salvos pelo Senhor. E por outro lado, que nós vamos conseguir perseverar
porque o mesmo Senhor que nos chamou e nos salvou, nos habilita a perseverança. Deu para entender? É um trilho, como trem. Uma coisa anda do lado da outra, uma não elimina a outra. Deus nos prometeu que vamos chegar lá porque foi Ele que nos chamou. Ao mesmo tempo, Ele nos manda perseverar. E Ele próprio nos dá os meios para a perseverança. E é isso que é belo nessa doutrina, porque uma vez inseridos no corpo de Cristo, nós temos a plena convicção de que não sairemos mais do corpo de Cristo. E o que nos garante isso é exatamente a doutrina da perseverança dos santos. Essa esperança se torna inabalável no coração do Filho de Deus, jamais será destruída, porque é parte inata da nossa vida com Deus. Então, eles tinham esses 3 elogios a serem recebidos do apóstolo Paulo: o trabalho que é fruto da fé, o esforço que era proveniente do amor e a firme esperança no Senhor Jesus Cristo, que é a raiz da doutrina da perseverança dos santos. Quando chegamos ao versículo 4 e avançando até o 6, nós temos o evangelho de poder que era manifestado nessas vidas. Aqueles irmãos eram reconhecidamente eleitos no Senhor. E nós podemos reconhecer os que são eleitos? Nós podemos desconfiar pelo menos daqueles que são eleitos? Não pelo que eles dizem. Meus irmãos, há coisa de 2 ou 3 anos, eu não vou mencionar o nome aqui, mas isso se tornou público, um grande apologeta que vivia discutindo nas universidades e ganhava tudo quanto é discussão em que ele entrava, descobriu-se depois da sua morte que ele era um devasso. Inclusive, era envolvido com prostituição, de várias maneiras diferentes. Não é o que você fala que vai definir a sua eleição. Não é você dizer eu sou reformado, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Não é isso que define a sua eleição. Não é isso que vai fazer com que as pessoas percebam que de fato você é um eleito do Senhor. Mas é o testemunho que vem da sua vida que vai levantar nas pessoas a clara desconfiança de que você é alguém eleito do Senhor. Porque pelos frutos é que nós reconhecemos a árvore. A mangueira pode bater com seus galhos no seu peito dizendo eu sou uma macieira, mas a mangueira nunca vai dar uma maçã. A mangueira sempre vai produzir mangas. A manga até que pode ser boa ou ruim, mas vai ser manga. O verdadeiro Filho de Deus, ele vai produzir frutos de verdadeiro Filho de Deus. Ele não vai produzir frutos que sejam diferentes do fruto da salvação. E aqui está a raiz da doutrina da eleição, porque Deus é quem escolhe o seu povo pela sua vontade. Como disse um pensador, quando nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber em nós a nossa própria eleição, nós vamos olhar se nós apenas falamos as coisas de Deus com os nossos lábios, ou se nós de fato, além de conseguirmos falar com conhecimento das coisas de Deus, também não apenas sentimos o poder de Deus em nosso coração, mas também agimos como alguém que de fato foi transformado pelo poder da cruz. É aí que a letra que tantos dizem, para que você estuda? A letra mata. É aí que a letra se torna viva. É quando a sã doutrina é aquecida pelo que o Espírito Santo faz em nosso coração e nós passamos a testificar publicamente. Sim, eu estou encaixado, lá em Efésios 1, eu fui chamado pelo Senhor, eu fui predestinado desde antes da fundação do mundo. E o Senhor, no tempo e no espaço, me encontrou lá na cruz, me chamou para si e eu hoje dou frutos de salvação. Então, reconhecidamente, aqueles irmãos eram eleitos no Senhor. Meus irmãos, há frutos de salvação e há frutos de perdição. E se por um lado a Escritura não nos autoriza a dizer o fulano é salvo, o Beltrano é perdido, por outro lado, sim, a Escritura nos comanda a perceber quais são os frutos que as pessoas deixam. Dentro de uma igreja, pequena como a nossa, ou grande como tantas que tem por aí, estou falando de igrejas saudáveis. Nós vemos vários frutos diferentes. Ainda estamos em tempo de adubar as nossas raízes,
e ter frutos que de fato glorifiquem ao nosso Deus. Mas ele também reconhece esse evangelho de poder naqueles irmãos quando fala da palavra e no poder. E ali na palavra está o senso da convicção e no poder está a presença do Espírito Santo. A palavra é o meio de conhecimento da verdade de Deus. E ao conhecer a verdade, o impenitente, o incrédulo, é liberto das amarras do pecado. João 8 nos fala a respeito disso. O poder do Espírito Santo é a forma pela qual a Escritura nos fala da ação do chamado do Pai. E aí, mais uma vez, torna-se importante nós entendermos o papel do Espírito Santo. E aqui Paulo introduz a doutrina do Espírito Santo. E Paulo ele está falando para uma igreja que já era madura, já tinha conhecimento doutrinário, mas ele está lembrando várias doutrinas, porque ele vai falar delas mais profundamente. Presbiterianos ao redor do mundo todo são acusados de não gostarem do Espírito Santo. Nós amamos o Espírito Santo e damos toda a ênfase à doutrina da pessoa do Espírito Santo. O que nós não queremos é ficar toda a nossa vida de crente apegados ao que o Espírito Santo possa fazer. E ele pode fazer tudo porque ele é Deus. Mas o nosso interesse é na pessoa do Espírito Santo. É na pessoa do Deus Filho, é na pessoa do Deus Pai. Porque o nosso interesse está na Trindade Santa. Se o Espírito Santo um dia resolver fazer alguma coisa, contundente, transcendente, metafísica, ele tem poder para isso? Ele tem poder para isso. A história comprova que ele anda fazendo isso? Não, a história não comprova. Mas que ele tem poder, tem. Se ele quiser, ele faz. Mas não esse o interesse principal da igreja. O interesse principal da igreja é ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, de tal maneira que a igreja seja guiada por ele dia e noite, conduzida pelo Espírito Santo e consolada. Foi para isso que o Espírito Santo foi mandado, para ser o consolador. Não foi enviado até nós para ser um showman. Ele foi enviado para ser o consolador da igreja. Foi o Senhor Jesus quem disse: olha, pessoal, eu estou indo embora, mas eu vou mandar outro consolador para vocês. Não foi Jesus quem falou? E aqui nós temos o testemunho claro, imitando a Cristo, acolhendo a palavra do Senhor no coração em meio a muita tribulação. Versículo 6. Mas ele não para, ele vai até o final. Porque do versículo 7 até o versículo 10, ele vai nos falar do poder do testemunho. Aqueles irmãos, versículo 7 começa assim: assim o quê? Depois de tudo que eu falei, até onde Paulo escreveu, o finalzinho do versículo 6, aí Paulo diz, assim, ou seja, depois de tudo que eu disse para vocês, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Queremos nos tornar modelos? Você pode e deve ser modelo. Tá? Não é da passarela, não. Modelo de crente verdadeiro. Meus irmãos, a igreja brasileira está carente de verdadeiros crentes. A igreja brasileira está carente de modelos. A igreja brasileira carece de gente que nós possamos apontar sem maiores constrangimentos e dizer: eu queria ser como o irmão fulano, eu queria ser como a irmã Beltrana, fiel ao Senhor, que dá testemunho, que está no meio da tribulação e não se abala. Quanta dificuldade nós temos tido nessas últimas décadas. Não é que não haja, é porque são poucos. Aquela igreja inteira parecia ser modelo, porque ele está falando para uma igreja toda. Ele está mandando uma carta para a igreja de Tessalônica, está dizendo para eles: vocês se tornaram modelo. Igreja de São Cristóvão, vocês se tornaram modelo. Igreja Batista não sei de onde, Igreja Assembleia de Deus não sei de onde,
vocês se tornaram modelo para os outros irmãos. E estamos precisando disso no nosso Brasil. E vamos falar de nós? Nós precisamos ser modelo no reino de Deus. Como eu falei no começo, nós somos pautados em Cristo, que é a rocha sobre a qual nós estamos. Nós não precisamos ser modelo de um culto cujo púlpito é reformado. Isso é muito bom. Não precisamos ser modelo de uma igreja cuja doutrina é sã. Isso é muito bom. Mas isso é o meio pelo qual nós chegamos onde precisamos chegar. Precisamos ser modelos como filhos de Deus quando formos para o mundo, quando formos para o trabalho, quando estivermos na faculdade, quando estivermos na academia, quando estivermos em todos os lugares, na feira, no mercado, em todos os lugares. Testemunhos de verdadeiro crente. Tinha um sujeito no Antigo Testamento, um profeta, que ele passava de vez em quando na casa de um casal, que devia ser bem de vida, porque a moça fala assim para o seu marido: vamos fazer um puxadinho, vamos fazer um quartinho, para que o profeta tenha onde descansar quando ele passar por aqui. Nesse mesmo capítulo, diz o texto bíblico, que quando aquele homem passava, as pessoas diziam: eis aí o homem de Deus. Meus irmãos, estão falando isso de nós? Estão falando de você, irmã da nossa igreja. Eu tenho responsabilidade com quem é membro daqui. Tá? Quem não tem, ouve, mas não leva como bronca, não. Você, irmã, quando passa, as pessoas podem reconhecer Deus em você? E você, irmão, quando passa, as pessoas podem reconhecer Deus em você? E aqui aparece, nessa ideia de que eles são crentes modelos, eles são conhecidos em toda parte, e aqui aparece a raiz da doutrina de Deus, porque o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro, objeto de fé dos redimidos, e que faz com que nós sejamos espelhados nele. Foi o Senhor Jesus, lá em Marcos 12:30, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele vai completar essa sentença dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele resgata algo lá do Antigo Testamento para fazer valer sobre ele, sobre nós, a quem é que nós servimos. E aqui aparece novamente o Deus do seu povo. E nada mais precisava ser acrescentado, dada aquela contundente conversão que era notado em todos eles. Versículo 9, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram de verdade, não precisa fazer mais nada, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Os verdadeiros cristãos são conhecidos por causa da sua conversão. Não são conhecidos por causa da sua roupa. Não são conhecidos porque em determinada igreja você pode ou não pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Não pode ser... O cristão verdadeiro, ele não é reconhecido porque tem cabelo grande ou pequeno, se tem barba ou se não tem barba, se pode ter bigode ou não pode ter bigode, se tem orelha ou se arranca a orelha, se usa calça ou se não usa calça. O verdadeiro cristão não é reconhecido pelo mundo, muito menos por Deus, pelas questões estéticas. Não existe santidade estética, existe santidade de coração. E aqueles que creem na verdade saem da falsidade de uma fé enganosa e se lançam em direção ao Deus único e verdadeiro. E aqui Paulo entra com uma alusão muito clara à doutrina da salvação. Aquela salvação que foi providenciada por Deus para todos os seus filhos. Para quê? Para servir a Deus. Aí temos o tempo presente, temos a história, temos a esperança do futuro. Que aí vem a segunda coisa. Para que também a salvação provida por Deus? Para esperar a volta de Cristo, o escatom que está prometido para nós, que é a raiz da doutrina das últimas coisas. Que Paulo volta a tratar lá no finalzinho dessa carta.
Talvez alguns dos itens de doutrina que eu falei aqui, você tenha pensado assim, mas não ficou tão claro no texto. É porque você ainda não leu o resto da carta. Quando você for lendo, tudo isso vai ficar bastante claro para você. Porque inoculado em nós, juntamente com a salvação, com a perseverança, com o amor, com o testemunho, está uma bem-aventurada esperança das coisas que o Senhor já tem reservadas para nós. Foi Ele quem falou, estou indo na frente, vou preparar para vocês um lugar. E é o próprio Paulo quem vai dizer, vai chegar um dia em que trombetas vão tocar, lá nas nuvens, a gente vai entender o que aquilo quer dizer. E num piscar de olhos, a gente vai estar com o Senhor. É a bendita esperança no nosso Deus. Amém? Vamos concluir e aplicar. Nessa introdução aos Tessalonicenses, Paulo lembra quem eles são de verdade, não aquilo que o mundo talvez visse neles. E por que eles existiam? Eles existiam para a glória de Deus. Eles existiam para serem filhos fiéis, testemunho correto perante o mundo e perante as outras igrejas. E quando ele fala do testemunho, ele fala que as outras igrejas olhavam para eles e diziam a respeito do testemunho deles. De forma resumida, Paulo vai falar aqui da história da redenção. Nesses tópicos que ele coloca, ele vai falar da história da redenção. E para nós, que somos cristãos reformados, isso diz muita coisa. Resumidamente, Paulo toca aqui na eleição, versículo 4, na salvação, versículo 9, na vida eterna, versículo 10. Sendo que isso se baseia na presença, na direção e na própria obra da Trindade Santa. E ele menciona o Pai no versículo 8, menciona o Filho no versículo 1 e o Espírito Santo no versículo número 5. E o elo que ele estabelece para que tudo isso seja mantido e prosseguido é a perseverança dos santos, que está lá no versículo 3, até o final de tudo, como nós lemos aqui no final, até o encontro com Deus. Desde o encontro inicial com Deus, até o encontro final, derradeiro e eterno com Deus. A fé do cristão não causa impacto simplesmente por ser fé. Não adianta você ter uma camiseta preta, escrito fé, desse tamanho branco na frente, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Os ateus têm fé e precisam ter fé. Tem um monte de gente rindo, não sei se tem gente com as camisetas dessas por aí. Não é pecado usar não, tá? Só você tem que saber qual é a fé do seu coração. A fé do cristão causa impacto por ser uma fé que é fruto da ação do próprio Deus. Meus irmãos, todos os seres humanos que professam alguma fé religiosa têm fé. Não é a fé pela fé que resulta no impacto do testemunho. É a fé certa, motivada pela ação de Deus, fruto da ação de Deus no coração do homem. E isso vai trazer reflexos práticos na vida comum, na vida do dia a dia. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje, deixar de querer apenas ver o que vemos com os nossos olhos e precisamos nos lembrar efetivamente, não do que vemos, mas do que nós somos em Cristo Jesus. Você não pode resumir a sua vida ao que você vê no espelho. Aquilo não é você. Você precisa entender que quando Cristo salvou você, se você falar por aí que eu inventei uma doutrina, eu nego. Mas é mais ou menos como se Cristo fosse o filtro. O Pai olha para nós e não vê mais o que nós próprios vemos. O Pai nos olha transformados pela ação do poder vicário de Cristo, tornados novos e conduzidos pela ação do Espírito Santo. O Pai nos vê como nós ainda não nos vimos, mas nos veremos na glória. E isso precisa impactar o nosso coração de tal maneira que nós possamos dizer: eu não sou o que eu vejo de mim mesmo, eu sou aquilo que eu tenho convicção que eu sou
por causa da palavra de Deus em mim. E se isso for internalizado em nossa alma, nós teremos um impacto de vida e teremos testemunho diferente. E o Evangelho passa a arder no nosso coração. Se tem um pecado que se abate sobre crente, é o pecado da letargia. Ele se torna lerdo na sua vida espiritual. Ele se contenta com ir à igreja assistir um culto de 2 horas aos domingos. Mas durante a semana aquilo não arde no seu coração. Aquilo não tem impacto na sua vida. Ele não tem palavra de vida para dar. Ele guarda dentro de si a água viva que o Senhor colocou. Ele não deixa aquilo jorrar para quem está perto. Isso é pecado. E nós procedemos assim porque o nosso testemunho tem sido frívolo, frio, desmotivado na presença do Senhor. Portanto, diante de todos. Spurgeon disse uma frase muito interessante, é mais ou menos assim, que algumas virtudes que nós carregamos jamais seriam descobertas, jamais viriam à tona se nós não passássemos por provações. Aqueles irmãos estavam passando por provações. Qual foi o resultado daquilo? As outras igrejas estão de olho em vocês, porque o testemunho de vocês é maravilhoso. O que a gente deveria ansiar é por ter uma vida tal diante de Deus que o Senhor julgasse ser menos necessário nos dar tantas provações. Deu para entender? Aplicando, nós precisamos nos consultar e ver se somos motivo de gratidão, publicamente falando. Se o nosso trabalho, por exemplo, o nosso esforço e a nossa esperança têm despertado bem-estar entre os irmãos e entre os que nos cercam. Botou a mão no arado? Não olha mais para trás. Não para. Tem pedra no caminho, o arado é quem vai tirar a pedra para você semear. É constrangedor ver dentro do reino de Deus quanta gente fala assim, opa, não quero mais não. É constrangedor ver dentro do reino de Deus que os mesmos 5, 10, 15 carregam o peso de todo mundo. Porque a pessoa, opa, não vou mais não, cansei. Ah, não aguento mais, parei. É assim que você quer chegar lá? Aquele que põe a mão no arado, não olhe mais para trás. Aí a gente olha para uma igreja, estou nem falando da nossa, estou falando de igrejas locais, ao redor do mundo todo, deve ser a mesma coisa que crente é igual no mundo inteiro. Só fala outro idioma. Se você sacudisse o que ia cair de dons e talentos, que a pessoa resolve botar no bolso, sentar e ficar assistindo o culto todo domingo. E o reino de Deus, cujas estacas precisam ser ampliadas, cuja fronteira precisa aumentar, anda a duras penas. Não por causa do Senhor, mas porque Ele confiou isso a nós. O sujeito ou a sujeita tem dons, tem talentos, tem habilidades. Sabe qual é o testemunho que nós temos? Nenhum. A gente nem sabe o que o sujeito faz. Ele esconde tão bem, só Deus que sabe. Com medo de alguém pedir para ele fazer alguma coisa. Cuidado. A quem muito foi dado. Muito? Hein? Viu como é que você sabe? Faça o resto. Nossa vida alegra quem está perto de nós. Gente, tem crente que é tão chato, mas tão chato, que ninguém aguenta ficar perto dele. Quando o sujeito entra, tem um clarão, ele sozinho e aquele buraco. Todo mundo senta longe dele. Por quê? Porque ninguém o ama? Não, porque ninguém aguenta. Mas e nós, que nos consideramos bacanas, legais, nós temos sido, de fato, reconhecidos como agentes de Deus?
É uma pergunta. Obviamente, se você é daqueles que guarda os seus dons, talentos, habilidades no bolso, você vai ter dificuldade de ser reconhecido como agente de Deus. Não faz nada. Agente é aquele que age. Não sei se você já tinha prestado atenção, mas agente é o que age. Se você não age, não vai ser reconhecido. Segunda coisa, nós precisamos clamar a Deus para sermos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dia após dia, degrau após degrau, até a estatura do varão perfeito. Precisamos ser todo dia e cada dia mais parecidos com o varão perfeito. E terceira aplicação. É muito urgente que o nosso testemunho seja totalmente positivo e que nós sejamos conhecidos pela nossa integridade de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é urgente. Seja você reformado, calvinista, arminiano, seja lá você, tenha você o carimbo que tiver sobre a sua expressão de fé. Os tempos estão curtos. Hoje existe um dia a menos do que existia ontem. Quando chegarmos amanhã, dia 8 de janeiro, será um dia a menos do que é hoje, dia 7. Cada dia que passa, você e eu temos um dia menos de vida para pregar o Evangelho. E o mundo que nos cerca tem um dia menos de história. Porque não nos enganemos. O Senhor não vai esperar a gente ficar bonito e faceiro para Ele voltar, não. Ele já sabe quando vai voltar. E nós precisamos entregar a Ele o resultado do nosso chamado ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, a Tua palavra nos perturba, e se nós sairmos do culto ao Senhor sem o nosso coração perturbado, alguma coisa está errada em nós. Mas, Senhor, esse sacudir na nossa vida precisa de uma resposta. Nós precisamos, Senhor, responder ao Teu chamado. O primeiro chamado é o que fazer quando o Deus da salvação me chama. Se neste lugar, neste culto, o coração de alguém que não é teu filho tremeu diante da possibilidade da salvação, ó Deus, tem misericórdia e chama essa pessoa eficazmente. Quanto a nós, ó Deus, neste primeiro domingo do novo ano, ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões que sejam para a posteridade, para a glória do Senhor. Senhor, é muito comum a gente fazer promessas em viradas de ano. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de decisão de vida, de resposta favorável ao Teu chamado. Incomoda, Senhor, o coração dos Teus filhos. E não apenas nesta igreja, neste culto, mas dos Teus filhos, da igreja do Brasil, da igreja mundo afora, a fim de que o Evangelho seja ampliado com poder que vem do alto céu. E que nós sejamos instrumentos do Senhor para isso. Oramos, ó Pai, de tal sorte que nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.